Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, querida irmã, graça e paz. Celebrar o quarto domingo da Quaresma, domingo da alegria, é aproximar-nos cada vez mais do grande mistério da nossa salvação, que é a Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Experiência da paixão, morte e ressurreição de Jesus, que é vivificação para as nossas vidas. Então, o domingo da alegria justamente vem nos lembrar que nós somos felizes, porque nós somos agraciados por um Deus que, por amor, dá a sua vida por nós. Ressuscita para a nossa salvação, para que nós também nele tenhamos vida. Vamos ouvir o Santo Evangelho deste dia, pedindo ao Senhor que ilumine as nossas vidas com a sua palavra. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 15, 1 a 3, 11 a 32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gastado tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei o novilho gordo, matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci nenhuma ordem tua. E tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chega esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, esse evangelho que acabamos de ouvir nos dá várias possibilidades da gente aprofundar na reflexão. Mas hoje eu gostaria de voltar o nosso olhar para o pai, né, que é a personagem principal desse texto, né, porque ele é aquele que tem as atitudes mais belas de acolhimento. Mas eu gostaria de olhar para o pai na perspectiva do filho mais velho. O filho mais novo é tantas vezes falado, né? Ele que volta, né? Ele que se arrepende, volta. Ele que saiu também assim de casa, querendo eliminar o pai da sua vida, mas depois ele descobre que o pai nunca deixa de acompanhá-lo, porque o pai ama e o amor nunca nos abandona. Quem ama não nos abandona. Então esse filho volta e é acolhido, para ele é feita festa. Mas eu gostaria de olhar hoje com você, meu irmão, minha irmã, para a imagem do filho mais velho, que é, na verdade, de quem Jesus fala
porque ele está falando para os doutores da lei, os fariseus, que estavam dizendo que Jesus estava errado porque ele comia com os pecadores. E aqui, o filho mais velho é uma imagem desses fariseus, publicanos, e pode ser imagem minha e sua, meu querido irmão, querida irmã, que muitas vezes achamos que somos mais importantes, mais perfeitos do que os outros. Muito interessante o que acontece nesse evangelho quando fala desse filho mais velho. Ele nunca saiu de casa, ele ficou sempre com o pai, mas ele não experimentou o pai como pai de verdade, porque ele nunca teve a possibilidade de deixar-se ser amado de verdade pelo pai. O pai o amava, mas ele não se abriu de verdade a esse amor. Por isso, a atitude dele é uma atitude de julgar como errada a atitude do pai que acolhe o filho mais novo. E aí é interessante a gente perceber o jogo de palavras que nós encontramos aqui. Quando este filho ele volta, ele pergunta para o empregado, olha, por que está tendo? Que barulho é esse? Ah, foi seu irmão que voltou, por isso está tendo uma festa. E aí diz o evangelho que ele ficou com raiva e não quis entrar. Aí o pai vem ao encontro dele. Assim como o pai foi ao encontro do filho mais jovem, quando o filho mais jovem estava chegando, ele vai também ao encontro desse filho mais velho, que estava com ele, mas ao mesmo tempo não estava. E ele então mantém aqui um diálogo, né? Ele deixa o filho falar, né? O filho desabafar, falar tudo que tem ali dentro do coração. Eu sempre estive aqui com o Senhor, nunca desobedeci nenhuma ordem sua, sempre cumpri as doutrinas, tudo certinho. E o Senhor nunca me deu um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas agora que chega esse teu filho, que esbanjou tudo com prostitutas. E é interessante, se a gente percebe lá atrás, não fala de que o filho esbanjou com prostitutas. Ele já fez uma interpretação. Ele nem tinha encontrado com o irmão, agora ele já está inventando histórias para falar de como foi que o irmão perdeu o que tinha. É interessante que quem está amargurado e quem não experimenta o amor de verdade, começa a inventar histórias, né? Para justificar as suas próprias faltas. Agora que chega esse teu filho, que é assim, você mata aí o novilho gordo e faz festa. Aí o pai, amoroso, que sempre deu amor para os dois, ele vai dizer, olha, nós tínhamos que fazer festa, porque este teu irmão, o pai lembra a esse filho mais velho que aquele jovem não é só o filho dele, mas é o irmão desse filho mais velho. Porque esse teu irmão estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Querido irmão, querida irmã, como é interessante, né, esse diálogo. O filho mais velho está dizendo, ele é teu filho. O pai vai lembrar que além de ser filho, ele é irmão. E ele precisa ser acolhido como irmão. É interessante essa relação porque esse filho, ele sempre esteve com o pai, mas ele nunca experimentou o pai como pai, porque ele nunca teve liberdade com o pai. Não que o pai não tenha dado a liberdade, mas ele é que não experimentou de toda essa liberdade que o pai dava, de todo o amor que o pai transmitia para ele. Então ele era um filho que se sentia como alguém muito importante, porque obedecia tudo, mas não se sentia como filho de verdade, não se comportou como filho. E aí, querido irmão, querida irmã, o pai vai lembrar para ele, você precisa acolher o seu irmão. Precisa acolher o seu irmão. A acolhida não é só uma ação do pai que acolhe um filho, mas os irmãos também precisam acolher uns aos outros. E aí é interessante que o pai dialoga e o evangelho termina sem terminar, igual da semana passada. A gente não sabe se a figueira, depois, se ela deu fruto ou se não. Termina sem a gente saber se ela deu fruto ou não. Aqui também termina sem a gente saber se esse filho entrou ou não para a festa. Por quê, querido irmão, querida irmã? A figueira e o filho somos nós. Se a gente vai entrar na festa ou se a gente vai dar fruto, depende de nós, da abertura que a gente dá para a graça de Deus, da abertura que a gente dá para o perdão. Porque muitas vezes nós podemos nos comportar também como esse filho. E tantas vezes, né, a gente pode agir assim. Alguém que consegue alguma coisa e a gente olha e diz, deve ter alguma coisa errada aí, deve ter feito alguma coisa errada. Como é que conseguiu isso?
não consegue se alegrar com a alegria do outro. Esse é o filho mais velho, que se fecha. Agora podemos ser um filho mais velho também, que nos abrimos e que entramos na festa. Quando temos a capacidade de compreender ou de acolher a felicidade do outro como uma bênção e alegrar com a alegria da outra pessoa. Como é bonito quando a gente faz isso. Aí a gente entra na festa. Então, fica um convite para que entremos na festa da reconciliação, da graça dos nossos irmãos e irmãs. Que sejamos filhos que acolhem de verdade o amor do Pai. E a consequência da acolhida do amor do Pai em nossas vidas, ou a verdade da acolhida do amor do Pai em nossas vidas, é o acolhimento do outro como nosso irmão. É o acolhimento do irmão que errou e que volta, e que é acolhido novamente como irmão. Então que nós sejamos esses filhos que nos alegramos com a alegria da volta do irmão. Porque só dessa forma nós seremos filhos de verdade. Porque os filhos de Deus são filhos de verdade quando se sentem irmãos daqueles que caminham na vida junto com a gente. Que esse domingo nos ilumine para sermos filhos verdadeiros do Pai das misericórdias. E que venha generosa a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, querida irmã, que o Pai das misericórdias ilumine a sua vida. Fica com Deus. Um abraço forte.